Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao nosso Pod Educa Sesc, o podcast de educação da Rede Sesc de Educação no Ceará. Nós estamos aqui hoje para levar um papo para lá de genial, um papo que com certeza vai nos evocar muitas experiências massa, falar sobre o Sesc na promoção de cultura e em especial porque nós estamos falando exatamente do Sana 2025 Parte 1, esse evento que une a galera do time geek, otaku, nerd, em especial aqui no Sana. O Sesc traz a verve do HQ, das histórias em quadrinho, artistas para dialogar, que vocês já conferiram nos outros episódios. Se você não conferiu, por favor, volta lá. E hoje nós estamos aqui para falar com ele, que é o cara da cultura, que é uma sumidade, o nosso gerente de cultura, Alenberg Quindins. Alenberg, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Douglas, por esse espaço aqui, tá aqui em sua mucufa, né? É isso mesmo, o espaço é nosso, nós que agradecemos a oportunidade de conversar a respeito, né, desse trabalho de cultura, que eu acho que é um trabalho de vanguarda que o Sesc vem fazendo há muito tempo e que se renovando sem perder as raízes com aquilo que é de fato nosso, que é vivo. E em especial, aqui no Sana, essa programação tem se enriquecido fortemente com as histórias em quadrinho, né? Sobretudo com o toque regional, né? E isso dialoga muito de perto com a proposta da Mostra Sesc de HQ de Pacoti, não é isso mesmo? E pra gente começar a conversar, Alenberg, uma pergunta que outras pessoas fizeram, né? A gente também conversou com o professor Levi Jucá, com uma galera. Por que Pacoti, né? De onde começa essa história? E conversando com uma das pessoas que é um dos mentores da ideia, que é você, por que Pacoti? Olha, a gente vive, né, hoje um mundo multipolar, né? Daí você tem eventos internacionais como esse aqui, que é o Sana, e uma pegada muito oriental, né? Eu, na minha geração, era o Batman, era o Homem-Aranha, então a gente tinha uma coisa muito voltada para os quadrinhos, só os quadrinhos americanos, né? Sim, de um tempo para cá isso foi evoluindo e hoje a gente vê na frente de sua casa uma bodega vendendo coisa chinesa e você vê, você entra aqui e vê, você pensa que está na China. Então, por que Pacoti? Veja só, o litoral cearense, o aeroporto cearense, o porto cearense é o porto e o aeroporto mais próximo do continente brasileiro aqui, da Europa e da África, certo? Então, você imagine, eu vou dizer uma coisa bem aqui para você, que uma vez eu fui fazer uma conferência em São Paulo e uma menina que foi me buscar no aeroporto do evento perguntou: Alenberg, onde é que você mora? Eu digo: eu moro no Cariri. Aí ela perguntou: e onde é que fica o Cariri? Eu disse: no Ceará. Aí ela disse: vixe, mas é longe, né? Eu digo: não, longe não, eu só estou a 6h30 da Europa. Então, longe de que ponto? Então, eu parto dessa resposta para a menina para justamente falar sobre isso. Né? A gente chega em Lisboa e vê produção do Rock in Rio, mas qual é a relação que nós temos tão próximo do continente africano e europeu? Como a gente usa dessa localidade para dialogar com esses portos e esses países próximos, esses continentes próximos da gente, certo? E isso é o seguinte: Pacoti tem um clima ameno de verão europeu, bem próximo desse aeroporto aqui do litoral cearense, aqui em Fortaleza. Nós temos um aeroporto internacional e a missão desse aeroporto internacional não é deixar as pessoas na beira da praia, mas adentrar no território. Olha, quando você chega em Minas Gerais, Belo Horizonte é só a sala de entrada para Minas. Ela manda você, Minas Gerais manda você ir para dentro do território para conhecer a gastronomia mineira, a cultura mineira, as tradições histórica, patrimonial mineira, você está compreendendo? Então nós temos um acervo disso tudo e muito representativo. O Ceará é um estado murado. Você tem aqui a praia, certo?
você tem, do lado direito, você tem a Chapada da Ibiapaba, do lado esquerdo a Chapada do Apodi, ao fundo a Chapada do Araripe. E tem uma cancela ali que é os Inhamuns, que por onde a colonização veio. Então, há pouco tempo atrás, as casas eram construídas aqui no litoral com um quintal voltado para a praia e de frente de onde vinha a colonização, porque a colonização aqui ela não veio de barco, ela veio primeiramente na pré-história a pé. Então, quanto mais você se distancia da praia, mais você encontra o homem mais antigo no Ceará. Sim. Então, isso faz eu faço isso dentro da proposta do SESC, uma proposta de trazer esse potencial do território cearense para cá. Excelente. Para essa vitrine. Então, veja só. Então, o que é que nós temos ali? Nós temos um maciço, um clima ameno, certo? Nós temos do outro lado do mar, próximo de nós, países que têm climas frios e que, em época de climas amenos, é onde borbulha turisticamente, certo? Então, veja só. Eu tenho um maciço com essas condições, com a condição climática, com a vegetação muito representativa de um tipo de bioma brasileiro. E se não me falha, desculpa te interromper, Alenberg, acho que é uma das mais antigas APAs que a gente tem no Ceará, né? A área de preservação ambiental. Isso, e tem uma coisa fundamental, que é o café. É por isso que você chega ali no alto, ali próximo da Baixa, em Lisboa, e você vai encontrar o Café Brasileira, que é onde Fernando Pessoa tomava café. De onde era que vinha esse café? Esse café vinha de Baturité, certo? Baturité, e por aí é onde vem, né, a importância de onde vem a primeira ferrovia cearense daqui como é que se diz, da estação ferroviária João Filipe, sai daqui com destino a Baturité. É a primeira linha para exportar esse café. Então você tem aí o seguinte, e lá você tem figuras muito importantes, porque você sabe que o quadrinho, ele é o storyboard da literatura. Sim. Certo? Depois do quadrinho se transforma em quê? No cinema. Akira Kurosawa pintava todas as suas obras, certo? Antes de ir para fazer justamente as cenas. E o maciço de Baturité tem duas figuras muito importantes nessa transição. Você tem aí o Luiz Severiano Ribeiro, que é de Baturité, do maciço de Baturité, que foi o grande, um dos proprietários das maiores empresas e salas de cinema. E nós temos aí dois nomes muito importantes. Um é o Luiz Sá, que é cearense, que no Tico-Tico criou o Reco-Reco, Bolão e Azeitona. E tem o Mendes, que o Mendes é de Baturité. Então você imagina que é como, por exemplo, lá no Cariri, né, quando a gente diz de onde é que vem o Baião? Vem de Exu, tá do outro lado ali da Chapada do Araripe. Então de onde é que vem, na realidade, as maiores expressões mais antigas sobre a nona arte e a sétima arte? Vem do maciço de Baturité. Então vem um cara genial como o Levi, que cria ali o Ecomuseu. Sim. Que é um projeto cultural mais ligado ao meio ambiente. Isso é muito, muito importante como patrimônio misto, né? Meio ambiente e cultural. Sim, sim. E ali instala o Ecomuseu de Pacuti. E é chamado, né, tanto a família Luiz Severiano Ribeiro para fazer a biografia dele, como consequente na frente do Mendes, que o Mendes e o Luiz Sá e o Severiano Ribeiro trabalham junto no Rio. Isso, tá entendendo? É um potencial tão grande como foi Chicanísio em relação ao humor, Renato Aragão. Você tá entendendo? Sim. Então, isso, por que é que eu tô dizendo isso? Porque nós temos, no meio dessa orientalidade toda que nós vemos aqui, dizer de onde é que vem o Baião. É importante que esteja aqui num evento como esse maior sobre quadrinhos cearense, ou melhor, internacional, que esteja aqui a tapioca, o cuscuz. Excelente. Tá entendendo? O mungunzá, tá entendendo? Porque
o povo precisa chegar aqui e ver o que é que o cearense produz e que nós somos muito importantes, tanto em relação à disseminação da sétima arte como na nona arte. E que, inclusive, elas dialogam muito importante, tá entendendo? Além de ser um lugar de grandes escritores, certo? Mas os quadrinhos, ele é, assim, aquela coisa que é, assim, o humor da literatura. Quando você olha os quadrinhos, você já fica mais alegre. Então, quem lê quadrinhos, até hoje, um adulto, ele tem um espírito de criança. Então, a relação do Ceará com o humor. Qual é a relação do Ceará com o cinema? Qual é a relação do Ceará com os quadrinhos? Se isso aqui fosse uma feira de artesanato, aí você chegar aqui e não vê o artesanato cearense, não dá. Você está entendendo? Então, sem dúvida. Então aqui o SESC tem um grande compromisso com a cultura cearense, o SESC Ceará, e então a discussão é essa. E eu estou aqui num Pode Educar, que dialoga diretamente com toda a rede de escola do SESC. Sim, com certeza. Você está entendendo? Então nós estamos aqui. Eu faço essa minha primeira parte justificando porque o Maciço de Baturité, porque aqui o SESC tem um festival de quadrinhos lá e que está anual esse festival e é internacional. Ano passado nós tivemos já o continente africano e o continente europeu. Esse ano nós estamos sendo convidados para esses festivais, para ir lá, para a gente trazer artistas de lá e levar artistas cearenses para lá. Então, isso é muito importante. Aí a gente faz uma ligação também com a educação. Porque quantos alunos tem na escola, né? Então, isso aí, quando a gente pega cultura e educação, a gente vê que isso tudo tem a ver uma coisa com a outra. Não tenho dúvida. E é um caráter que eu acho que marca muito desse processo que a gente tem vivido, felizmente, no SESC, que são esses achados, né, esses laços interprogramáticos, né, desse diálogo forte entre educação e cultura, que são valores humanos assim fundamentais, de entendermos que a educação ela acrescenta-se quando, né, de mãos dadas com a cultura e a cultura igualmente com a educação, e ver isso é algo verdadeiramente grandioso. E você toca num ponto, Allenberg, que é realmente muito importante. Esse processo de celebração de quem nós somos, né? A gente roda pelo festival, vê muita coisa bonita, muita coisa bacana, vê a galera comendo sushi com pauzinhos, né? Uma coisa bem oriental, mas quando a gente chega aqui, por exemplo, a gente tem a oportunidade de se encontrar com essa obra-prima, que celebra quem nós somos, né? Que de fato afirma categoricamente, sem aquele orgulho pedante, mas com esse orgulho genuíno, né? Cearense, né? É a nossa tapioca, né? De onde vem o baião. Se chegasse aqui um alienígena hoje, aqui não sabia em que lugar estava. Ele tinha que ver aqui, tinha que vir aqui no stand do SESC para ver que nós estamos no Ceará. Excelente, muito bom. E tem um ponto importante que, particularmente, quando eu comecei a tomar conhecimento do festival, né, da Mostra SESC de HQ, me tocou muito. Eu tenho muita curiosidade, acredito que a nossa audiência também. Nós temos aí um grande público de professores, de alunos que nos assistem, um público geral de uma maneira ampla, mas o processo que elabora, né, os álbuns, né, da mostra, que eu dizia brincando com outros colegas que é da poesia para poesia. Poesia é algo que fala a alma, é algo incrível, é da libertação humana. E a proposta do álbum tem isso, né? Primeiro, que é celebrar, né, artistas da terra, e depois de trazer a música através das histórias em quadrinho. Como foi esse processo? Como foi pensado isso? De onde vem essa sacada? Pronto, é de um projeto que a gente tem que se chama Desconversando. Alguns discos independentes do Ceará marcaram a história da fonografia independente, né? A gente tem como ícone de disco independente que ficou mais conhecido foi o Cantoria, né? Que vinha Elomar, Xangai, Geraldo Azevedo e Vital Farias. Esse foi um vinil que foi assim uma coisa que vendeu como se fosse uma coisa comercial, né? Aqui no Ceará teve alguns vinis que foram muito importantes. Então, o primeiro vinil lançado, que foi o Além das Frentes, que foi do Eugênio Leandro. O Eugênio Leandro vem lá de dentro de Limoeiro, né, do Alto Jaguaribe.
e cria, e junto lá na Universidade Federal do Ceará, naquela época, cria toda uma obra trazendo aqui os carnaubais, trazendo os cataventos, trazendo toda uma cultura do Alto Jaguaribe. E esse vinil foi celebrado pelo povo cearense de uma forma de adentrar caminhos. Eu me lembro, né, de Eugênio ir para fazer show com Patativa do Assaré no Cariri. Você está entendendo? Então, a gente viu fazer show no Circo Voador com a turma daqui, com Calé, com o Espingo de Fortaleza, com essas pessoas. Então, o Desconversando, a gente está pegando esses álbuns antológicos que fizeram parte da origem do vinil, é feito por pessoas aqui e elas ficando aqui no Ceará e andando pelo Ceará, porque tinha isso. Porque é o seguinte, você fala de Fagner, Belchior, Ednardo, mas eles gravaram e eles foram embora, tá entendendo? Mesmo a música estando presente aqui, mas essas pessoas ficaram aqui e esse vinil foi tão importante quanto quando você pega a discografia cearense, como você vai ver lá o Maneira Frufru e outros, tá entendendo? Então, a gente fez um algo que fosse assim, os quadrinistas conversando com esses artistas, escutam o artista e 10 quadrinistas desenham, cada um desenha uma letra, desenha uma letra desse disco. E aí faz o Além das Frentes em quadrinhos, já tinha vinil, faz em quadrinhos. E também numa qualidade de ser uma qualidade europeia, já pensando nisso, que a gente, né, a lógica de por que Pacuti, porque nós estamos perto do mercado europeu. E isso de ir, tá entendendo? Para nesse intercâmbio com a Europa e com a África e uma coisa de qualidade como essa. O segundo foi o Avalon de Abidoral Macarua, já vem do Cariri. Você está entendendo essa história de que a vitrine aqui e a gente está o tempo todo chamando a quem chega aqui no litoral entrar nesse estado que tem uma história belíssima, que tem uma cultura muito, muito importante, uma cultura de expressão que representa o povo desse território. Então o Avalon vem, certo? Da mesma forma do Abidoral Jamacaru. E aí nós temos o segundo álbum. Então a mostra todo ano vai trazer um álbum Desconversando, trazendo a história de um vinil. E aí você tem aquele, não sei o que, Lindo e Joiado de Falcão, que foi um vinil também. Você tem o Canudos do Pingo e outros que tem, o Stélio Vale, de pessoas, de artistas cearenses que fizeram, que quando você vem no Ceará diz, e vem cá, e o que é que o Ceará produz? Você vai atrás dessas coisas. Então, todo ano tem a mostra. Esse ano nós vamos inaugurar o Museu do Mendes lá, certo? Que é um museu dos quadrinhos cearenses, lá em Pacuti. E nós estamos fazendo todo um trabalho para isso. Bem-vindo a Pacuti, capital dos quadrinhos cearenses. Excelente. Incrível, incrível. Acho que isso, além de nos encher de orgulho, também nos apresenta possibilidades, oportunidades de apresentar o que nós temos, de enriquecer esses laços que a cultura já produz, de celebrar o nosso povo, a nossa diversidade e, na perspectiva da educação, com certeza de oferecer uma proposta requintada, de muito valor, que gera debates, discussões, possibilidades e aprofundamentos na perspectiva da formação humana, né? Levando em conta que a educação, essa educação integral, que olha a criatura, que olha os indivíduos, o indivíduo, né, sob muitas perspectivas. E aí a gente teve um spoiler por aqui, Alenberg, de que a mostra era bienal, não é isso? Isso. E parece que rolou uma mudança aí, né? Como é que vai acontecer daqui pra frente? O que é que a gente tem aí de novidade? O que é que a gente pode esperar da Mostra Sesc HQ de Pacuti? Pois é, o Gastão teve lá, gostou muito, disse, não, vamos fazer isso aqui anual. Pronto. Né? E bateu o martelo também, né, em relação ao museu. E já há uma conexão também do turismo do Sesc, que já está circulando. Então, o Levi hoje, já inclusive, já conduz turmas do turismo social do Sesc
para mostrar esse maciço diferenciado, tá entendendo? Porque o que nós estamos fazendo são coisas indo nas profundidades, tá entendendo? Da cultura local, da antropologia local, do patrimônio local, por pessoas que realmente entendem. Não é só coisa para, tá entendendo, entretenimento não, mas é importante ir nos cantos para conhecer. Você ir para um lugar para conhecer profundamente. Então, a mostra, o que é que vai mudar do ano passado para esse ano? Que ela era bienal, agora vai passar a ser anual. Nós inauguramos o Reco-Reco, Bolão e Azeitona, feito pelo Undim Brinquedim. Monumento, né? Monumento aos quadrinhos lá na praça. E o ano que vem nós estamos inaugurando, espalhando painéis dos artistas cearenses na cidade, onde você visita o museu, visita os painéis, visita o monumento aos quadrinhos, que é Reco-Reco, Bolão e Azeitona, e aproveita e toma um café, né? E você aproveita e encontra os artistas cearenses. Nós estamos chamando o Pacuti do Woodstock dos quadrinhos, tá entendendo, cearense? Porque realmente quando você chega lá é onde os artistas estão se encontrando. E hoje a gente define que o Ceará, né, que o Sesc Ceará tem uma política cultural para os quadrinhos cearenses, certo? Então nós hoje estamos construindo uma política cultural, né, para os quadrinhos cearenses. É como a gente está iniciando um trabalho a partir desse ano no Sertão Central, no Parque dos Monólitos, com a estação Sesc de Educação Patrimonial, que vai ser um primeiro, vamos dizer assim, bem concreto, aonde vai unir a gerência da cultura e a gerência da educação num projeto relacionado a patrimônio e educação. Incrível. E é inovador, né? Porque você tem esses dois polos de ação integrados, né? E tem data para a inauguração do polo? Já tem... Sim, o Museu do Mendes, né? Ele inaugura durante a mostra em novembro. Excelente. E a estação Sesc de Educação Patrimonial inaugura agora dia 7 de março. Já. Nós estamos restaurando uma máquina de trem, um vagão, para ali ser um espaço de interação, né? Vai ser, de certa forma, também... Vai ter aí uma imagem cenográfica, né, para as pessoas fotografarem. Eu vejo quando tem estação antiga, não tem essas coisas, as pessoas vão fazer fotografia de casamento, né? Então termina fazendo tudo isso. Mas a gente vem ter isso, né, que é uma coisa muito bacana em relação à relação que vai se dando entre as gerências do Sesc, né? A gente tem esse trabalho junto à gerência de educação, à gerência de saúde. Nós temos o projeto Por um Sorriso Cultural, que é a recuperação da saúde bucal de todos os mestres da cultura, né, e as famílias e os brincantes. Então isso está sendo uma coisa muito bacana, sabe? A gente vê isso sendo construído como uma política cultural ligada à educação, à saúde, né, à cultura, porque esse tripé é muito importante, né, para a saúde, né, e vamos dizer assim, uma proposta dessa humanidade que está aí atual para o mundo, né? A gente vive uma crise de conteúdo no planeta, então a gente tem que criar esses equipamentos, essas coisas para as pessoas não ficarem só na superficialidade. Excelente, e ver que a instituição, que o Sesc tem essa preocupação, como você falou, a criação de uma política, a criação de estratégias, com certeza inspira também outras instituições, o entorno, para entender que essa perspectiva é uma maestria do Sesc, né? A casa tem esse trabalho fortalecido na cultura, na educação, na saúde, esses entrelaços são muito importantes. E como a gente está falando de cultura, Alenberg, queria lhe pedir um favor. Sim. A gente já está encerrando a nossa conversa por conta do tempo mesmo, porque se não fosse a gente ia até mais tarde. Mas a gente está aqui com certeza sendo acompanhado por essa audiência incrível que nos acompanha ao longo dos podcasts do nosso Pode Educar Sesc. E como você é um cara que está de pertinho, nos inspirando com a cultura, queria que você deixasse uma mensagem aí, inspirada inclusive no que a gente tem visto na Mostra Sesc HQ, nessa poesia que tem nos contagiado. O que é que você pode dizer pra gente? Olha, eu posso dizer, como eu iniciei falando sobre um mundo multipolar, a gente precisa encontrar o nosso lugar nesse mundo. Senão nós só vamos ser consumidores.
A gente precisa ocupar um lugar como produtor, porque sendo produtor, a gente dialoga de uma forma de igual para igual nesse mundo que vem aí. E a gente conta muito com a criatividade do povo e das pessoas e dos mestres e das pessoas desses territórios culturais onde está esse bioma diverso que é o bioma brasileiro, que para nós é uma das maiores riquezas que existe no planeta, está aqui no Brasil. Então nós precisamos sabermos nos colocar diante desse mundo novo que está aí. Isso aqui é um pouco disso, certo? Então, que a gente seja sempre um proponente e não só consumidor. Excelente. Então vamos fazer esse exercício, né? Vamos nos situar. Vamos entender quem nós somos. Alenberg, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua generosidade de estar com a gente aqui no Pode Educar Sesc. E a gente também agradece a você que está nos acompanhando em mais um riquíssimo episódio do nosso podcast oficial da Rede Sesc de Educação no Ceará. Vamos ficando por aqui, mas lembre, curta, compartilhe, vamos fazer o conhecimento girar. E até a próxima. Tchau, tchau.